Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo e família, amém? Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra? Eu estou lendo um livro, comecei a ler agora, que fala 8 verdades fundamentais do cristianismo, desse autor coreano. E me chamou bastante atenção algumas coisas. No início já está falando de como Deus se revela através da Bíblia. Existem várias formas de Deus se revelar. E Deus se revela a maioria das vezes através das escrituras sagradas. Então, o cristianismo é uma das 4 maiores religiões do mundo. E as 4 são o hinduísmo, o budismo e o islamismo e o cristianismo. E o autor do livro, ele cita esses versículos que está na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é por vontade do homem ou por sabedoria humana que a Bíblia, a palavra, é traduzida, é interpretada, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quem são esses homens santos? Pessoas que Deus separou. Santo quer dizer separados. Separou para que fizesse aquilo que Deus estava ordenando, ou mandando, ou ensinando. E no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, 26, Jesus Cristo está falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que precisava subir para que o Consolador viesse. Então ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amados, o Espírito Santo, ele só vai ensinar aos discípulos de Jesus, que somos nós hoje, aquilo que nós lemos e estudamos dentro das Escrituras. Porque onde nós vamos encontrar as palavras de Jesus? No Novo Evangelho, nos Evangelhos, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Paulo, segundo Pedro, segundo João. Então, é aqui nas Escrituras, na palavra de Deus, que nós vamos conhecer esse Deus, o Deus da Bíblia. Sem a palavra de Deus, Jesus pode se revelar? Sim. Jesus pode aparecer para alguém num sonho, Jesus pode se apresentar a alguém numa oração, um pedido de socorro da pessoa, mas Jesus só vai se revelar quando essas pessoas clamarem por Ele, chamarem por Ele, como diz no Antigo Testamento, que Deus, ao ouvir o clamor do seu povo, Ele se voltava para o seu povo. Então, Deus veio se revelar para o mundo inteiro? Sim, mas o mundo não está disposto a ouvir esse Deus, a seguir esse Deus. Todos são filhos de Deus? Não. A Bíblia diz que é aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo, que creem na ordenança do Pai, que creem naquilo que o Pai deixou na sua palavra. Amados, todas as religiões, todas as igrejas, tudo que se diz de existência de um ser divino é inspirado na Bíblia. Todos. Cada um tem uma forma de ensinar, de interpretar, de traduzir, mas a Bíblia é uma só. E se dessa Bíblia saiu várias outras, fica com a fonte verdadeira, porque assim você não vai se perder. Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguém está ensinando algo fora da Bíblia? Estuda, pesquisa. O que Deus diz a respeito disso?
tem fundamentos, como a Bíblia tem fundamentos, a Bíblia se cumpre, está se cumprindo e vai se cumprir. E os outros livros, você tem conhecido o autor deles? Porque esses homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Como disse Pedro na sua carta, não foi nenhuma profecia humana, carnal, mas direcionada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor alcance a sua alma e que você encontre a transformação que você tem buscado nas religiões. Você encontre na pessoa do Espírito Santo a revelação divina de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo e de quem é o próprio Espírito Santo, a essência divina de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz.